uma professora, numa situação que parece ser razoavelmente comum em diversos locais, em diversas regiões ah, do Brasil, nas salas de aula, em escolas que o governo leciona, né, que o governo organiza, ou em salas de aulas em que a iniciativa privada organiza. Ou seja, escolas públicas e privadas. Então, a situação que eu vou mostrar e gostaria de refletir com você é sobre a indisciplina na sala de aula, as tensões, os conflitos que ocorrem em sala de aula. Eu vou passar o vídeo e vou parar na medida que for acontecendo. Não dá para ouvir muito bem o diálogo, mas dá para entender a situação. E talvez seja até interessante a gente não se prender ao que está falando, porque cada situação e cada caso vão ter diversas análises, mas eu gostaria de mostrar a situação e refletir a partir dela. Então nós vemos aí a professora relatando, né, a situação com a aluna, e aí a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, eu não sei se eu vou conseguir parar, mas veja, a aluna desafiando a professora em pé na sala de aula. A professora, a estatura dela é muito próxima da estatura da aluna, que ela me parece uma pré-adolescente, na sala de aula do ensino fundamental. Vamos imaginar uma menina de 12 anos, né, com uma professora já, sei lá, 40 anos de idade. Então, repare, vamos pensar então na questão da autoridade que o professor tem na sala de aula. Era muito comum no passado professores até realizarem os castigos físicos que os pais realizavam em casa. Os professores tinham a anuência, né, dos pais, pelo menos a permissão dos pais também para realizarem castigos físicos, tanto que na matemática existia até a palmatória, ou em situações como essa, não sei se você tem a minha idade, mas se falava em colocar de joelho no milho, né, e coisas assim, quando havia uma malcriação, um mau comportamento da criança e do jovem na sala de aula. Então nós temos aí uma situação bem interessante. A professora, vamos ter um pouco de leitura corporal aqui, né? A professora está com o seu braço cruzado, claramente acuada diante de uma situação de desrespeito na sala de aula. Eu não sei o contexto anterior que está ocorrendo aqui. Não, assim, não vai, como eu falei, não vai me importar tanto a questão quem está com a razão ou não, apesar de que eu vou colocar a situação em que eu acho que deveria ocorrer, mas em analisar os gestos, a postura e a relação na sala de aula. Então nós temos essa primeira situação, professora acuada e a aluna, né, dedo em riste, acusando, desafiando, né, em todo o processo. O que temos aí? Uma clara quebra de protocolo do que é uma sala de aula, que é um local de estudo, que é um local de aprendizagem, que é um local de troca de experiências, que é um local onde o professor vai exercer sua profissão dentro das condições que ali existem. E o que temos aí é uma total quebra disso, colocando a professora numa situação terrível, porque isso vai ter consequências depois, e a aluna uma clara quebra do que ela deveria estar fazendo ali. Pode ser que seja uma situação em que a aluna foi injustiçada e ela está reagindo? Pode. Pode ser uma situação em que a aluna está tentando defender um direito? Pode. Mas, assim como a aluna está criando uma situação em que ela está perdendo a razão, podemos dizer assim, mais na frente a gente também vai ver a professora perdendo a razão, o que temos aí é que, em algum momento, o processo educativo falhou. Em algum momento, a relação professor-aluno foi quebrada
e temos duas pessoas se digladiando na sala de aula. Então, vai a confusão. Tem uma situação agora que eu achei interessante, não sei se eu vou... Elas começam a falar, é a mãe, é a mãe, é a mãe. Eu vou colocar esse vídeo inteiro. Esse momento aí parece que ela fica, é a mãe, não é a mãe. Uma troca, a professora deixa do seu papel de professor e se torna alguém que está se digladiando, quase que um igual com a outra, como se fossem se pegar no final lá na escola. E de fato isso vai ocorrer. Então existe uma série de acusações aqui, em que ocorre vai, vem, vai, vem, vai, vem, e que a menina impõe desafios se aproximando e aí a professora reagiu. A menina invadiu, quase que é uma situação aqui de briga mesmo, né? Ela invadiu o espaço da professora e a professora reagiu, pegou a menina, colocou contra a parede e a menina voltou a ser rapidamente uma criança. Ela percebeu que ela estava diante de uma situação que ela claramente é mais frágil. E ela queria, né, se arborar de mais forte na parte física e percebeu que não. A professora simplesmente pegou a menina, colocou contra a parede, disse que não era, eu não sou sua mãe, não sou sua mãe, não sei o quê, nessa relação aí, e pega e leva lá e continua a confusão. Pronto. Essa é a situação básica que está ocorrendo aqui. O que temos aí? Uma disciplina. Uma disciplina seja, né, que está a questão, inicialmente pela aluna, a professora acaba perdendo um pouco a razão, nesses tempos de hoje, ao pegar a menina e colocar contra a parede. Então o que nós temos aí? Uma criança que foi mal educada, porque não soube se portar diante de uma situação, talvez, vamos imaginar que a menina tenha achado que ela foi injustiçada. Provavelmente deve ser uma situação assim. E ela foi tomar satisfações com a professora. Pronto, já começou uma situação aí que ela não deveria ter feito. Se, por alguma situação, realmente a menina foi injustiçada, o que ela deveria ter feito? Se dirigir aos pais, que são os seus responsáveis. Estes, por sua vez, entrariam em contato com a professora e teriam um diálogo. Pelo menos seria o adequado. A menina simplesmente foi lá e peitou a professora. Se colocou lá numa rinha para a luta. Quando invadiu o espaço pessoal da professora, a professora perdeu a razão, perdeu a racionalidade e entrou para o conflito. Ela entrou num padrão de conflito com a aluna. Acabou para a professora. Ela também caiu na cilada armada ali. De forma alguma, o professor deve entrar nesse processo. De forma alguma. Esse vídeo ele tem uma série de comentários sobre... Eu vou preservar aqui as fotos, né? Mas ler algumas situações aqui que eu achei interessante, né? Tá difícil o professor exercer sua profissão dignamente, a situação do país está muito complicada. Infelizmente, o que falta nas nossas escolas é a autonomia do professor, a educação e respeito não vem de casa. Várias pessoas concordando com a ação da professora. Eu compreendo porque elas estão concordando, porque já que não teve educação em casa, vai ter educação ali na escola, mas tem um probleminha aí. A educação em valores, ela, apesar de hoje em dia colocarem na escola, ela não deveria ter que lidar com esse papel, essa obrigação. A educação em valores ela deve vir de berço, deve vir de casa. E se não vem, os pais devem ser punidos, junto com os filhos, é claro, que forem mal criados. De que forma? Bom, a escola vai ter que arranjar um jeito dessa conversa. É claro que as crianças, as adolescentes, provavelmente, eles estão testando limites. Estão se arravalando a serem adultos. Não são crianças ainda. São crianças. Então, o professor, de repente, naquele dia a professora já estava saturada dessa aluna, ou veio de casa com um problema e acabou perdendo, né, a razão. Mas ela jamais deve sair da autoridade e da dignidade de ser um professor para se trocar com alunos. Eu compreendo que a cabeça vai embora.
né? Mas ela acaba perdendo num processo, alguma coisa, ela pode ser demitida, pode ser exonerada, pode ser toda coisa ruim para ela, só porque ela se trocou com uma aluna. Então, primeira coisa, não entrar nesse padrão de troca. Eu sei que é difícil, claro, mas entrar nesse padrão de troca, de briga com o aluno, é a pior coisa, porque você só vai descer ao nível de quem está errado para início de conversa, que é o aluno recorrer a uma incitação à violência, a uma briga, pensando que está na casa dele, ou em situações em que ele não tem limite. Ele está numa escola, numa instituição pública, em que existem regras, existem leis, existem até punições legais para quem desrespeita, por exemplo, o servidor público. Então, precisa ter muito cuidado com isso. Aí a gente tem que olhar o lado da aluna, de repente alguém que vive com a família que não educa, situação de risco. Existem N motivos para a aluna ser desrespeitosa, ser disciplinada. Né? Ficar no lugar dela também ninguém vai ficar, porque se colocar no lugar do coitadinho, da vitimazinha, vai ser pior. Porque ao invés de tirar a vítima ou o coitadinho da sua situação de miséria, acaba outros indo caindo na situação de miséria por causa disso. Então isso não é adequado. Tá? E é isso que precisa ficar claro nas pessoas que têm a ideia de que indisciplina se resolve na escola. Apesar disso, indisciplina se controlar na escola, a indisciplina se resolve em casa, na educação e valores que a família tem que ter. E se ela não tem, então o que aquela criança está fazendo na escola? Porque se a família não consegue educar em valores, que é o nível inicial para uma criança estar na escola, como é que ela vai aprender ciência, matemática, conhecimentos de mundo? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Às vezes, porque a escola é tradicional, porque o mundo hoje tem que usar o celular. Não, gente, olha, escola tradicional, mais moderninha possível, super tecnológica. Se a criança não é educada em valores, ela vai ser mal educada, indisciplinada, violenta em qualquer situação. Não tem jeito. Porque é culpa da escola. A culpa não é da escola. A escola não é resolvedora dos problemas do mundo. Ela é uma instituição para ensino. Não é uma instituição para resolver os problemas do mundo. Então a gente tem que separar bem os papéis das coisas, para justamente ter essa compreensão. Então, é interessante, assim como as pessoas colocam aqui nos comentários, né? O quanto elas concordam, o quanto essa geração cada vez pior. E a gente segue nisso, um ou outro vai dizer, né, que se fosse a minha filha, eu não sei o que eu faria com a professora, uma coisa assim, eu vi algum comentário aqui, não vai dar. Mas a grande maioria percebe sim que o problema está na criança, no jovem, que está desafiando, quebrando limites e protocolos da instituição. Tá? Ele não começou com o meio correto. O professor acabou entrando nessa mesma, infelizmente, nessa mesma provocação e acaba sendo ruim para o próprio professor. Mas todos aqui, de alguma forma, percebem disso. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado em não entrar nisso, e a indisciplina não deve ser resolvida pela escola, ela deve ser controlada, ela deve ser até estudada, né? Mas resolvida não, ok? Então, acho que essa é a mensagem. Posso falar mais à frente sobre disciplina, causas estudadas, mais científicas e tudo mais, mas acho que a reflexão sobre a situação, acho que ela se torna bem interessante para você também refletir um pouco. Até mais.